Fala galera, Boni e Dani aqui, mais uma vez. O ano de 2019 trouxe muitos filmes bons, ótimos, regulares, ruins e piores. E aqui eu vou trazer os 10 piores filmes de 2019. Acreditem, não somente 10, existem muitos. Eu calculei mais ou menos uma faixa de 30 a 35 filmes tecnicamente ruins e péssimos. E foi difícil para selecionar 10 dentro deles, né? Desses 35 aí. Porém, são detalhes mínimos, mas são os 10 piores. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Começando Dead Silence, ou O Silêncio. É um filme da plataforma Netflix, tá? É o único da Netflix que tá entrando aqui. Existem outros, mas esse realmente foi de lascar. Pra quem não se lembra, a última crítica eu trouxe sobre o teaser de Um Lugar, né, Silencioso 2. Bom, aqui é praticamente o mesmo tema, né? Dead Silence traz a mesma narrativa, mas em produções diferentes, né? Há um custo bem baixo, bem barato. A narrativa ela te oferece uma proposta muito baixa, né? A tensão ela não é muito aplicada nem à história, aos personagens. E alguns elementos e artifícios não conseguem fazer o filme ganhar força. É um filme que poderia ter ficado melhor, porém, por várias coisas ele não conseguiu decolar, então fica com 10º lugar. A Sereia, Lago dos Mortos. Eu me lembro quando eu fiz a crítica no canal desse filme, do trailer, que, né, nossa, filme de terror, né, o trailer jogando muitas cenas, né, excepcionais, mas, claro, o trailer é uma coisa e o filme é outra. E como é outra? O filme ele te oferece uma decrescente, ele vai declinando a cada tempo que se passa, a história não lhe oferece um núcleo central da história convincente. A sereia, na verdade, ela não representa aquele perigo, pelo menos é mais uma figura representativa. E cada vez a narrativa vai se atrapalhando, a gente vê que o roteiro vai perdendo o controle de tudo e o filme vai ganhando um tom e um ritmo bem baixo. É um filme que tentou até ganhar uma forcinha no começo, mas depois não. Fica com o 9º lugar. Vingança a Sangue Frio. Eu também trouxe uma crítica muito boa do trailer, que ofereceu algumas coisas bem bacanas. O Liam Neeson, ele fez muitos filmes ótimos, né? E muitos personagens, como eu já disse, Ra's al Ghul, ele fez Zeus lá, né? Em Fúria de Titãs. Mas nesse parece que nem é muito culpa dele, mais culpa ali do roteiro. O filme não tem cenas de lutas geniais, brutais, é uma coisa muito repetitiva. E a narrativa também, ela vai ali ganhando um tom bem pequeno, né? Ela vai caindo, você não consegue comprar as ideias dos personagens. E o núcleo central da história, a cada momento que se passa no filme, ele ganha menos importância. Por momentos raros, bem raros, o Liam Neeson acabou salvando o filme. Sim, fica com o 8º lugar. Outro filme é Calmaria. Um filme não prometeu muito e quando chegou também não cumpriu. O filme até tem um elenco pequeno, mas em outros filmes os atores são bem produtivos. Mas a proposta narrativa também ela não te convence, né? E muito menos quando é conduzida as cenas. É um drama com a mistura de, vamos dizer, um pouco pelo lado do terror psicológico, vamos dizer assim. Pelo menos era para que tinha que se passar, com até uma coisa bem mais dramática, mas há muitas pausas, muitas vírgulas, muitas indecisões dos personagens. O filme ele ganha um certo tempo desnecessário, que poderia ser encaixado em pouco tempo, e nada aqui é satisfatório. Nem em momentos raros, os personagens que nem é culpa dos atores acabam ali desenvolvendo um bom trabalho. Muito culpa do roteiro, da própria narrativa e até de produções de cena. É um filme que ele não oferece absolutamente nada. E se você juntar as 3 fases do filme, que é compostas, elenco, produção e narrativa, que é o roteiro, nada ali é sagaz, nada tem o desenvolvimento, nada deslancha, tudo é tediante ali e não tem uma finalidade. Sim,
fica com o 7º lugar. Dumbo, bom, aqui temos uma réplica lá do desenho da Disney, né? A grande coisa mesmo da sua origem é tudo transmitido aqui. O filme não trouxe grandes holofotes e quando veio não conseguiu arrancar aplausos. Não fez um trabalho horrível, mas não sofreu adaptações, né? Não trouxe algo fantástico, não teve um personagem ali que ganhasse grande destaque, nem o próprio Dumbo conseguiu deslanchar. Então é mais porque é uma réplica lá do anime, dos desenhos da Disney. E também porque o Dumbo nunca foi assim um desenho que caiu na graças, né, do povo, do público infantil. Pelo menos aqui no Brasil não, a gente sempre gostou de outros, o Toy Story fez algum sucesso, tivemos o Rei Leão agora, Os Incríveis 2, né, alguns anos atrás, então, e temos o 2 também. Então, dificilmente ele iria ganhar, não conseguiu deslanchar, foi muito mal projetado porque não sofreu adaptações e, claro, fica com o 6º lugar. Hellboy. Bom, falar de Hellboy é complicado porque eu também trouxe uma crítica do trailer boa e quando chegou ali na crítica de fazer o filme, né, quando eu vi, eu trouxe uma coisa meio mediana. Porém, aqui é mais por causa dos 2 primeiros. Lá com o Del Toro foi uma coisa muito bem feita, tanto personalizando o personagem, dando caráter a ele, dando uma coisa bem importante a ele, as suas falas, o seu jeito de lutar, as cenas sangrentas, aquela coisa meio sombria misturada com comédia. Neste não, neste parece que apenas cenas muito sangrentas e nada mais. E para começar, esse Hellboy, o último, ele é diferente do outro. O outro é cômico, ele é divertido, mas na hora de conduzir a ação, você vê que há um capricho. E o personagem tem a química com o ator. Neste não. Parece que o personagem não quer, sabe, ter uma identificação, uma importância no filme, numa história. Todos os personagens que estão ao redor também são bem descaracterizados. Até mesmo a vilã, né, a Minuê, a bruxa, fica mexendo pra lá e pra cá e mais nada. Então é um filme que ele não te oferece muitas coisas. E claro, fica com o 5º lugar. Aladdin. Bom, também é um remake lá dos desenhos, né? O desenho da Disney, porque temos um filme desenho. E aqui, neste filme, tudo foi por água abaixo. O filme é muito aplicado ao estilo musical. Os personagens não têm uma personalidade forte, não tem qualidade, não tem força. Tirando o Will Smith, que interpreta o gênio, todos ali sofrem uma descaracterização. E a força narrativa, aquela coisa da aventura, ela não tem força. Ela é muito eficaz em algumas coisas que são poucas, mas em outras ela não deslancha. Pra falar a verdade, o filme é patético, né? Desculpe o termo, mas é muito ruim mesmo. Ele não tem uma adaptação que poderia sofrer, como já disse em outras ocasiões. Alguns filmes que são ali, foram, né, baseados de literatura, sofreram muitas adaptações e acabaram dando certo. E aqui ele não sofre, ele ganha aquela coisa leve, claro, é a Disney, né? É uma coisa bem, sabe, mais leve do que leve, bem planando ali. Então é uma coisa que não pegou legal, nem era preciso ter feito esse filme, e sim, fica com o 4º lugar. MIB, Homens de Preto Internacional. A gente teve uma franquia lá com Will Smith e o Tommy Lee Jones, com os 3 filmes, e cada um que ia se lançando ia ficando mais fraco. Não culpa dos atores, que são ótimos. Passou-se um tempo, lançaram esse com atores diferentes, e até por alguns raros momentos ficava legal, bacana, mas a atmosfera continuou a mesma e ainda pior, um vilão totalmente genérico e artificial. Há alguns momentos que o filme ele é muito inchado com CGI, efeitos especiais e muito humor que não lhe convence. E é quando chega na cena de ação, 2, 3 tiros, acabou, matou o cara, o monstro, o alienígena, tá tudo certo. Então ele te oferece muito mais sobre diálogos, tenta ser humor cômico, mas na hora de ação, na hora de trazer uma coisa, uma surpresa, uma coisa criativa e original dentro, né, da ficção, ele não mostra, ele não consegue ter essa força. E claro, fica com o 3º lugar. Ghostly,
Ou as trapaceiras, né? Trapaceiras. A gente vê que a narrativa ela é até boazinha, né? Nesse filme. É um humor, é uma comédia, mas rola também um trama entre, vamos dizer assim, sobre trapacear, né? O próprio nome já diz. Mas o desenvolvimento das personagens é horrível. Não deslancha, não consegue, sabe, ter uma coisa que lhe convença. Há algumas coisas que acabam atrapalhando entre gêneros. E o filme fica muito previsível no final. Pior, fica menos do que previsível. Fica uma coisa que você não espera e acaba te jogando um balde de água fria. Vocês querem uma comparação? Sabe aquele pior filme da Sessão da Tarde que quando anuncia você nem liga a TV? É esse filme. É uma coisa que eu nunca fiz crítica do trailer e muito menos do filme. É um filme que praticamente, se você pegar de 10 pessoas, esse um que vai gostar tem algum problema. Desculpe, é um filme que ele não te oferece absolutamente nada, ele não é cômico, ele não é comédia, ele não tem aventura, ele não te oferece nenhum trama que lhe convença. E claro, fica com segundo lugar. X-Men Fênix Negra. Bom, eu já trouxe várias, né, críticas sobre não só Fênix Negra como a franquia, mas especificamente esse filme. Ele prometeu e não cumpriu, né? Ele trouxe uma narrativa totalmente desleixada, desalinhada, descaracterizando quase todos os personagens, exceto o Magneto ou até mesmo, vamos dizer, a Tempestade. Do resto, todo mundo ali fica do nível que você não compreende, você não entende, você nem sequer consegue comparar o personagem lá nas HQs. E o pior de tudo é que o filme ele não te apresenta um vilão, né? Há uma coisa, uma parada ali que representa um perigo, é a Fênix, embora não é, mas quem é, e não oferece um vilão. Como é que você vai juntar uma turma de super-heróis que não tem um vilão? Então, eu acho que fizeram o filme por fazer, né? A Fox agora não é mais, é dos X-Men, é a Disney que toma conta, então vamos fazer de qualquer jeito. Foi mais ou menos isso. A franquia já estava começando a ficar desgastada, tirando Dias de Futuro Esquecido e Primeira Classe, depois veio o próprio Apocalipse e não deu muito certo. Então esse foi a cereja do bolo. Sim, fica com o primeiro lugar. Bom, galera, esses foram os 10 piores filmes, tecnicamente, de 2019, tá? Se vocês acham que eu poderia ter substituído algum por esse, comentem, sendo porque, como eu disse, há uma coisa entre 35 a 40 filmes que não tiveram desenvolvimento para lá de animadores neste ano. É lógico que ainda temos alguns dias para o final do ano, mas acredito que Star Wars não seja um filme ruim, né? Então, lógico, já estou antecipando que ele não entre e não deve entrar. Porém, esses são os 10 piores filmes que com certeza, pelo menos boa parte deles, estão na sua lista. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Essa foi uma crítica meio compridinha, né? Brevemente eu vou trazer os 10 melhores filmes de 2019 e mais pra frente eu vou trazer quais são os filmes que podem ganhar muita força, grandes obras de 2020. Será uma crítica entre blocos, essa de 2020, né? Para não ficar muito comprido. Dá um curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.